Olá, bem-vindos ao nosso canal. Espero que tenham tido uma boa semana e vamos seguir com mais notícias. Desde que Pinto da Costa faleceu, no passado dia 15 de fevereiro, ficou uma pergunta no ar, que não quis calar: a sua herança, a sua fortuna, quem serão os seus herdeiros? O testamento de Jorge Nuno Pinto da Costa, que faleceu no passado dia 15 de fevereiro aos 87 anos, vai ser lido dentro de dias. A viúva do ex-dirigente desportivo, Cláudia Campo, é uma das herdeiras, incluindo no seu testamento também estarão incluídos os seus filhos. A viúva Cláudia Campo é herdeira do Pinto da Costa, mas é herdeira sem menção. Isto é, a divisão do património de Pinto da Costa será feita por cabeças, ou seja, será dividida em 3 partes, para o cônjuge, porque era casada sob o regime de separação de bens, e para os 2 filhos, isto caso o Pinto da Costa não tenha feito um testamento. Apesar do regime de separação de bens, a viúva irá herdar na exata medida que os filhos do ex-presidente. Ele organizou o seu funeral, tratou de tudo, por isso, naturalmente, tratou da sua herança. Pinto da Costa estava muito ciente do que lhe reservava o futuro e não deixou nada pendente para tratar. Numa entrevista concebida à estação televisiva da TVI, ele frisou várias vezes o seu estado emocional, bem como queria que fosse o seu funeral. Foi tudo escolhido ao pormenor. Sua filha, Joana, está no desemprego e o seu filho Alexandre tem as portas fechadas no Dragão. Desde que Pinto da Costa deixou o poder, que tudo se complicou para a sua família. Agora, os filhos querem resolver as partilhas para começarem uma nova vida. Durante 42 anos, Pinto da Costa foi o líder máximo dos Dragões e as mordomias estendiam-se à família e aos amigos mais chegados que mais direta ou indiretamente beneficiavam do estatuto presidencial. O filho, Alexandre, é responsável por mediar as principais transferências dos jogadores, num provento económico que está agora debaixo da mira do Ministério Público. E a sua filha, Joana, assim que terminou a sua formação académica, recebeu um passaporte dourado para o departamento de marketing do clube, de onde foi dispensada assim que André Vilas Boas chegou ao poder, tal como aconteceu com a maioria daqueles que estavam próximos da anterior direção. Em relação a Alexandre Pinto da Costa, o filho mais velho, o cenário ainda é mais complicado. Ao longo dos últimos 2 anos esteve distante do pai. Além disso, no mundo do futebol, o seu nome ficou também muito queimado por causa da ligação ao pai e das polémicas em relação à gestão de Pinto da Costa, havendo ainda uma investigação do Ministério Público a decorrer e que quer que haja uma explicação sobre um esquema que terá sido usado no mercado de futebolistas, com milhões em comissões não declarados. Tudo isso levou a que Alexandre ficasse com uma reputação manchada no futebol. Sabe-se que desde então Joana ainda não encontrou qualquer solução para o seu futuro profissional e nos últimos meses essa não foi uma preocupação, uma vez que aproveitou o maior tempo livre para dar apoio ao pai nos últimos momentos. No entanto, agora que Pinto da Costa faleceu, é tempo de começar a reorganizar a sua vida. O que, no entanto, não se prevê fácil. Joana tem 3 filhos e o marido é treinador. Portanto, tem aqui uma logística familiar complexa. Criar 3 filhos não é tarefa fácil. Acaba por ser uma tarefa árdua, uma vez que só gerem ordenado em casa. É muito complicado. Além disso, ainda temos de colocar nesta equação Cláudia Campo, que apesar de não ser legítima herdeira, deverá ser contemplada em testamento com Pinto da Costa. A não esquecer a entrega generosidade que a bancária lhe ofereceu ao longo dos últimos anos e principalmente nos últimos meses de vida.
Uma das grandes questões que se impõe agora é de perceber ao certo qual é a dimensão da fratura do antigo presidente dos Dragões, e aqui há várias questões a ter em conta. Em primeiro lugar, aquilo que as contas mostram sobre o que recebeu oficialmente pela administração do clube e que nos últimos anos se senta entre os 700 mil a 1 milhão de euros. Mas depois há investigações a decorrer que surgem que Pinto da Costa poderá ter ingressado a sua fortuna ilegalmente com dinheiro que pertencia ao clube. Há ainda várias casas valiosas, muitas delas situadas no Porto, e sob as suas contas o portista fez questão de esclarecer em vida que tudo o que tinha está nos bancos portugueses, tendo garantido não ter sociedades ou quaisquer contas escondidas nos paraísos fiscais. Neste momento, duas preocupações enchem a minha cabeça e o meu coração. Na minha falta, como será o relacionamento dos meus filhos? Como se vão entender na divisão dos meus bens? Já lhes lembrei o que a minha querida mãe nos dizia, a mim e aos meus irmãos. Entendam-se, senão metade do que vos deixo será para os tribunais e advogados. Sabe as palavras que todos seguimos e tudo dividimos sem um mínimo atrito, deixou claro no seu livro Azul até ao fim. Uma preocupação que era real e que poderá agora ter repercussões da pior forma, uma vez que sem o pai para mediar os conflitos, os dois irmãos terão agora de chegar a um acordo pela via da conversa, o que poderá revelar-se mais difícil. Os filhos Joana e Alexandra são os legítimos herdeiros de Pinto da Costa e preparam-se para as partilhas, mas mais do que aquilo que dita o testamento, investiga-se o património não declarado de largos milhões, fortuna que poderá ser desenterrada depois da morte do antigo presidente portista. No seu livro Azul até ao fim, ele frisou: escusam de vasculhar em paraísos fiscais, como as Ilhas Caimão, que ele diz que não tem sociedades secretas ou contas no estrangeiro. Recentemente, André Vilas-Boas destapou a ponta do véu. Pinto da Costa e os outros administradores do clube serviram-se dos cartões de crédito do clube como se fosse a sua conta pessoal. Pagaram as compras de supermercado, as férias, as jantaradas, obras em casa, os presentes para as namoradas e amantes, tudo com a visa do Futebol Clube do Porto. Depois deste desenrolar da história, ainda está para se descobrir muita coisa. São vários os comentários deixados em páginas de fofocas. Muitos disseram que é sempre a mesma coisa com os ricos. O património devia ser igualmente partilhado pelos herdeiros e que só os ricos têm tanta burocracia para resolver questões tão simples. A ver, vamos no que irá se suceder nos próximos dias. Estamos curiosos para saber como irá ser este desfecho. Será que iremos ter surpresas por aí? Obrigado mais uma vez por assistirem ao nosso canal. Não se esqueçam de deixar um like, subscrever e partilhar. Até a próxima fofoca!